Aquele que olha para fora sonha. Aquele que olha para dentro desperta. O preço da carência. Como a necessidade de ser amado te torna fraco e, se no lugar da resposta impulsiva, você escolhesse o silêncio, e se ao invés de explodir você recuasse, o que será que aconteceria? Você pode pensar que nada demais, mas o mundo à sua volta mudaria, porque quando você para de estar sempre emocionalmente, fisicamente e psicologicamente disponível, o jogo muda, as máscaras caem. A sua ausência vira um espelho e muitos não suportam o reflexo que vem. Mas, por que isso acontece? Porque vivemos em um mundo movido por necessidades não resolvidas e entre todas elas, há uma que é silenciosa, disfarçada, mas mortal, a carência e a fome invisível. Carência é fome emocional. É o vazio que você tenta preencher com aprovação, com mensagens respondidas, com presença constante. É aquele impulso de agradar, de fazer tudo certo, de ser bom o suficiente para ser aceito. Mas aqui está o problema. Quem é carente nunca lidera uma relação. Ele implora por migalhas. O pior? Ele nem percebe. Acha que está sendo gentil, disponível, romântico, quando na verdade está se anulando. Troca a própria autenticidade por aceitação. Vende sua liberdade emocional em troca de um afeto que nunca é pleno. Você já se pegou dizendo sim quando queria dizer não? Já se viu calando sua opinião para não desagradar alguém? Já implorou por atenção de quem claramente estava indiferente? Isso é carência, e ela cobra um preço alto, o preço da sua dignidade. Perdoe. A raiz da carência: você não nasceu carente. Foi condicionado. Desde cedo te ensinaram que amor se conquista com esforço. Se você for bonzinho, obediente, presente, vai ser amado. Mas, se tiver opinião, se afastar, se for você mesmo, corre o risco de ser rejeitado. Esse medo foi se enraizando. Agora, toda vez que você sente alguém se afastando, seu instinto grita: faça algo, seja mais legal, mostre que você vale a pena. E você cede. Você se oferece. Você se entrega. Mas ninguém valoriza aquilo que é entregue com desespero. O problema não é amar. O problema é precisar desesperadamente ser amado para se sentir alguém. A armadilha do agradar a carência te transforma em um escravo do outro. Você vira um prestador de serviço emocional. Você está bem? Posso fazer algo por você? Me fala, estou aqui para você. Mas ninguém te pergunta: e você? Você se acostumou a servir, na esperança de ser escolhido. Mas ninguém escolhe o que já está disponível demais. Você não percebe, mas sua insistência cansa. Sua presença constante sufoca. Seu medo de perder cria o exato movimento que leva o outro embora. É irônico, cruel, mas real. Quem mais tem medo de ser abandonado é quem mais atrai o abandono. Quarto, o desvalor do homem. Quarentena dinâmica da atração. Carência é repelente. Você pode ser bonito, inteligente, até bem-sucedido. Mas, se for emocionalmente necessitado, perde o respeito, especialmente no universo masculino. Homens carentes são vistos como fracos, e não se trata de machismo, se trata de energia. Quando você precisa de mais, vibra a escassez. E a escassez nunca atrai. A escassez assusta, ela pressiona, ela implora, ela invade. Mulheres sentem isso. Sentem que você está tentando comprar amor, e a resposta instintiva é afastar-se. V. O preço do autoabandono. Cada vez que você se sacrifica por atenção, se abandona um pouco mais. Você se desrespeita, em nome de um amor que, no fundo, nem é recíproco. Você perde a própria voz para manter um relacionamento. Você aceita migalhas e se convence de que é banquete. Você se adapta a tudo, mas ninguém se adapta a você. Até que um dia, você olha no espelho e não se reconhece. Mas esse é o preço da carência. Você perde a si mesmo tentando não perder o outro. 6. A cura começa com um basta você. Quer sair desse ciclo? Então pare de negociar sua essência. Pare de implorar por validação. Pare de mendigar afeto.
A cura começa com autossuficiência emocional. Você não precisa de ninguém para ser inteiro. Você precisa se escolher, se colocar em primeiro lugar, aprender a dizer não sem culpa, assumir por um tempo e se reconstruir. Você não foi feito para viver na expectativa do outro. Você foi feito para ser sua própria base. E sabe o que acontece quando você para de ser carente? Você se torna magnético. 7. O silêncio que fala mais alto. Aprenda o poder do silêncio, o poder de recuar, de não reagir, de não responder. Carência reage, soberania observa. Quando você não está disponível, você se torna misterioso. E o mistério atrai. A ausência pesa mais do que a presença implorada. As pessoas começam a te ver com outros olhos, começam a te respeitar e, mais que isso, começam a te buscar, porque agora você não está implorando, você está escolhendo. 8. A mudança começa em você. Você quer ser respeitado? Quer ser desejado? Quer ser levado a sério? Então aprenda a não se oferecer tanto. Aprenda a se bastar. Aprenda a se retirar em silêncio, ao invés de implorar por atenção. Você não precisa se provar. Você precisa se preservar. Só os fortes conseguem ficar em paz na própria companhia. Só os íntegros sabem se colocar acima da necessidade de agradar. Só os maduros conseguem amar sem se perder. Você não nasceu para ser aceito. Você nasceu para ser autêntico. Para refletir quantas vezes você se apagou para alguém te notar? Quantas vezes calou sua dor só para não ser chato? Quantas vezes aceitou migalhas emocionais achando que era amor? Está na hora de romper esse ciclo. Você não precisa ser amado por todos. Você precisa ser verdadeiro com você. Porque no fim do dia, quando todos forem embora, só uma pessoa vai ficar. Você mesmo. E a pergunta é, você se escolheria? O preço da carência. Desespero não é amor, é autoescravidão. E se a sua ânsia por ser amado estivesse te impedindo de ser respeitado? E se, no fundo, a busca por aprovação fosse uma forma disfarçada de se odiar em silêncio? E se o que você chama de amor for, na verdade, medo de ficar só com você mesmo? Você acha que quer carinho, mas na verdade quer fugir do desconforto de estar só. Você diz que busca um relacionamento, mas está apenas tentando anestesiar a sua dor com a presença de alguém. E a verdade é brutal. Quem não suporta a própria solidão vira escravo de qualquer companhia. E a ilusão da metade da laranja. Desde crianças nos ensinaram que somos metades procurando outra metade. Mas isso é uma mentira poética que esconde uma tragédia psicológica. A crença de que você só é completo quando está com alguém. Essa mentalidade gera uma busca desesperada, uma corrida cega por validação. E quando você encontra alguém, não ama de verdade, se agarra, se apega, se torna dependente. O outro vira um remédio para sua ferida mal curada. E você o consome com tanta intensidade que cedo ou tarde ele foge, porque ninguém quer carregar o peso da sua incompletude. Quando a necessidade mata o desejo, existe uma linha tênue entre querer alguém e precisar dessa pessoa. Quando você precisa demais, o outro sente isso, sente a pressão invisível, sente que se for embora, você desmorona. E adivinha? Isso o faz ir embora ainda mais rápido. A carência transforma desejo em obrigação. E obrigação nunca é atraente, nunca é erótica, nunca é respeitável. Quem se torna um fardo emocional deixa de ser escolha e vira um incômodo. Você se torna alguém que o outro tolera, não alguém que o outro escolhe com desejo. 3. A falta de amor próprio é audível. Você pode dizer que se ama, pode postar frases de autoestima, pode se vestir bem, malhar, ler livros, meditar, mas, quando abre a boca, o mundo escuta o tom da sua necessidade, o jeito como você se explica demais, como implora por compreensão, como pergunta com medo, você tá bravo comigo? Como envia 10 mensagens tentando corrigir algo que você nem precisava ter dito. A falta de amor próprio tem cheiro, tem cor, tem peso, e ninguém respeita quem transborda desespero. 4. O bom moço que todos pisam. Você quer ser o
Cara que agrada, que nunca erra, que está sempre ali. Você se esforça para ser perfeito, presente, compreensivo e, no final, é o cara que ela deixa por alguém que nem se esforça tanto assim. Injusto? Talvez. Mas real, porque o homem que se coloca como tapete jamais será visto como trono. Mulheres, no fundo, não querem um servo emocional. Elas querem um homem que se posiciona, que sabe a hora de falar e a hora de ir embora, que não tolera desrespeito, que se ama tanto que o amor dela é bônus, não necessidade. Vê. O ciclo vicioso do autoabandono. Quanto mais você precisa do outro, mais você se abandona. Você vai se ajustando, vai tolerando, vai engolindo sapos, vai dizendo tudo bem quando está morrendo por dentro. E no fim, não apenas perde o outro, perde a si mesmo. E depois se pergunta, por que isso sempre acontece comigo? A resposta está no espelho. Enquanto você amar mais o outro do que a si mesmo, estará condenado a esse ciclo. Entrega, frustração, vazio. C. A indiferença que cura a cura não está no próximo relacionamento. Está na capacidade de dizer, eu não preciso de ninguém para me sentir completo. Você não precisa de mais uma chance, nem de mais uma conversa, nem de mais uma explicação. Você precisa de um tempo sozinho, de silêncio, de sumiço, de aprender a ser feliz sem plateia, de se reconectar com sua própria voz, de aprender a dizer não sem tremor na garganta, de ser firme até que a firmeza vire identidade. Você precisa de um período de desintoxicação afetiva, porque carência é vício, e vício só se cura com abstinência. 7. O respeito nasce do distanciamento. Sabe? Quando é que começam a te respeitar? Quando você para de correr atrás. Quando você responde com frieza o que antes respondia com desespero. Quando você escolhe o silêncio ao invés do drama. Quando você some e não avisa. Isso não é joguinho, é padrão de respeito. O mundo percebe sua força quando você não está mais disponível a qualquer custo. Quando você não se curva para ser notado. Quando você não troca sua paz por companhia. Distância assusta os manipuladores. Firmeza repele os aproveitadores. Autossuficiência desarma os narcisistas. 8. Escolha. A solidão que te fortalece. Solidão não é castigo, é caminho. É o campo de treino da verdadeira força emocional. É na solidão que você ouve seus pensamentos. É nela que você se encara, que você entende o que quer e o que tolerava apenas para não ficar só. A maioria vive relacionamentos por medo da solidão, mas os grandes homens passam por ela como quem atravessa o deserto e saem do outro lado reis de si mesmos. Quem sabe se retirar, sabe se impor. Você não precisa brigar, justificar ou provar nada. Você só precisa fazer uma coisa: ir embora, sumir, se calar, se centrar. Quem não sabe sair, nunca impõe limites. E quem não impõe limites, vive sendo ultrapassado. Você não precisa ser cruel, precisa ser claro. E às vezes o maior sinal de clareza é o silêncio. O desapego é a virtude dos fortes. A verdadeira força não está em insistir, está em desapegar com dignidade. Você só vai ser realmente livre quando entender que não precisa de ninguém para se sentir inteiro. Que o amor que você busca fora precisa primeiro ser cultivado dentro. Você só vai ser respeitado quando olhar para alguém e pensar: se você for, tudo bem, porque eu fico comigo. 11. O último limite. Você já se perguntou qual é o seu último limite? O ponto em que você diz: daqui não passa. Se não souber, alguém vai passar por ele. E você vai aceitar. Está na hora de desenhar esse limite. Não com gritos, não com ameaças, mas com presença firme e ausência estratégica, porque às vezes o maior ato de amor próprio é virar as costas e nunca mais olhar para trás. 12. Para fechar, o silêncio como arma. Você já gritou, já chorou, já se explicou. Agora é hora de calar, não porque desistiu, mas porque evoluiu. Seu silêncio não é vazio, é resposta, é limite, é força.
Quem não entender o seu silêncio não merece ouvir sua voz. Você está pronto para ser a sua própria prioridade? Está preparado para caminhar sozinho, firme, inteiro, sem medo? Porque quando isso acontecer, o mundo vai parar de te testar e vai começar a te respeitar.